Vamos falar agora de economia, que é onde dói no bolso. O Supremo Tribunal Federal formou maioria para ratificar a decisão do ministro Flávio Dino, que autorizou a retomada do pagamento das emendas parlamentares. Na liminar, Dino estabeleceu algumas regras de transparência e o modo como devem ser feitas as destinações das emendas. O ministro suspendeu todas as emendas em agosto até que novas diretrizes fossem estabelecidas. O presidente da Câmara, Arthur Lira, e líderes se reúnem hoje para debater o tema. Bruno Corano, nenhum governo tem dinheiro. Governo nenhum fabrica riquezas. O dinheiro que vem do governo resulta da arrecadação de tributos de quem trabalha, de quem produz, de quem soa e com o suor do seu trabalho entrega parte dos seus recursos, parte do seu esforço, parte do seu suor para o governo. Ora, no momento em que vai ser elaborado o orçamento, o governo vai decidir como gasta estes recursos. Como você vê, na condição de um professor, de um economista, um parlamento que tem que votar um orçamento elaborado pelo Poder Executivo e abocanha 50 bilhões de reais desse orçamento para conveniências políticas dos parlamentares. Dinheiro que vai para obras que serão realizadas por empreiteiras ou empresas dos próprios parlamentares. Dinheiros que vão para organizações não governamentais extremamente suspeitas, já flagradas pela Controladoria Geral da União. E o que é pior, despesas que vão bancar mordomias, luxos, assessorias, alimentação de alto funcionalismo público. Como tudo isso repercute e como isso contribui para o agravamento do déficit fiscal e da crise moral em nosso país? Bom, Capês, antes de mais nada, obrigado pelo convite, boa tarde também aos colegas de mesa, aí quem nos acompanha. Esse é um tema vasto, amplo, complexo e eu começaria respondendo de forma prática, logicamente é péssimo. O Brasil está num momento onde ele precisa reduzir suas despesas, mas a grande verdade é que as emendas são uma troca, é uma moeda para que se obtenha apoio. E a gente sabe que o governo está entrando num momento que ele vai precisar aprovar certas medidas e ele precisa contemporizar e ter ali os parlamentares num momento de harmonia. Então, é explícito, lógico, que o Dino ele tem uma origem política, foi indicado pelo Lula, então ele tem uma conexão ainda ali muito grande, embora ele seja ministro do Supremo. Eu colocaria uma pausa nesse ponto e traria de uma forma um pouco mais didática, que é o seguinte: a única certeza, quem está assistindo, a única certeza que a gente tem na vida é que em algum momento a gente vai enfrentar dificuldades. Se você é empresário, sua empresa pode ir mal. Se você tem um emprego, você pode ser demitido. Você pode bater o carro e você não esperava. Você pode ficar doente. E tudo isso vai demandar economias, dinheiro. Então, todo mundo precisa ter um colchão. Precisa ter de algum tipo de resguardo. Um país não é diferente disso. Então, o Brasil já vem gastando mais do que pode, porque se esperava um aumento de arrecadação maior do que está ocorrendo, e isso deixa o país exposto. O meu medo principal é que qualquer suspiro mundo afora de outras economias vai virar uma grande dor de cabeça aqui no nosso ambiente. Mas para devolver, logicamente muito ruim essa dinâmica, mas que não é de agora, né? Na verdade, o Congresso só ganhou força nos últimos anos nesse modelo. E eu não li o despacho ainda do Dino, mas não sei qual é o grau de transparência que a população vai poder ter com essas emendas, com esse modelo de emendas que era praticado. Wilson Pedroso, agora, falta comando deste governo, falta articulação política.
O parlamento está fazendo o que quer do governo, chantageando o governo. Por outro lado, o ministro da Fazenda tendo que anunciar medidas necessárias para sanear a economia, que são cortes de gastos, vai à televisão para anunciar um programa de corte de gastos, onde não tem corte de gastos, tem, pelo contrário, propostas de aumento de arrecadação. Com esse binômio aqui, ou seja, falta de sintonia e coordenação política no Congresso e falta de vontade política de cortar despesas e fazer o que tem que ser feito, aonde nós vamos chegar, Wilson Pedroso? Falta de coordenação política no Congresso, acho que não é o papel. Acho que falta coordenação política do Palácio do Planalto com o Congresso. Mas foi isso que eu disse. Eu sei, Capês. Mas não é só a falta. Eu concordo com todo mundo sobre a questão das emendas PIX, emenda escondida, emenda que você não sabe para onde vai, emenda de deputado que é de um estado e manda para um outro estado. Que existe a necessidade de transparência, eu concordo com todo mundo. O que eu acho, e meu sentimento, é que os poderes estão em uma crise de existência. Nada contra o ministro Dino, até conheci ele quando eu trabalhei no Congresso Nacional, tive boa relação com ele, porém, eu não acho que essa pauta de emendas seja do Judiciário. Essa pauta de emendas tem que ser do Legislativo, gostando ou não. Gostando da transparência, gostando da forma que ela é implementada, isso é uma questão do Legislativo com o Executivo. O Executivo não está tendo capacidade de articulação e não é de hoje. O ministro Fernando Haddad vai ter grandes dificuldades em passar esse pacotão e o senador Randolph falou que passa em 2 semanas. Acho muito difícil. Final do ano, em 2 semanas, vai passar um monstrengo, porque qualquer alteração que seja feita, ele tem que retornar. Então, acho muito difícil, Capês. Volto a dizer, a gente já viu, tem até aquela imagem da foto do ano passado, o presidente Lula com os líderes do Congresso e aquela estátua atrás, acho que era dando risada. Você lembra disso? Cruzando os braços e olhando para eles assim, bonito, hein? A partir do momento que o presidente da República tem que toda vez se reunir com os líderes do Congresso, é porque a articulação política não está funcionando. Ou não está funcionando porque também o presidente da República não quer que funcione e ele seja o líder final dessa grande composição. Mas que os poderes estão se batendo cabeça e um cruzando a linha do outro, isso é real. Agora, Priscila Silveira, você é professora, brilhante professora, aliás, excelente advogada, conhece o direito. O Congresso Nacional votou a Constituição. Ele funcionou como Assembleia Constituinte e votou a nossa Constituição promulgada em 5 de outubro de 88. A Constituição consagra o princípio da publicidade. Os atos administrativos têm que ser públicos. O princípio da legalidade, da moralidade, da impessoalidade. Está lá no artigo 37, os princípios da administração. Depois o Congresso Nacional vota a lei de improbidade administrativa. Então, o deputado, um senador, tem obrigação de conhecer o que está na Constituição e o que está na lei. E se ele não conhece, ele tem uma assessoria que custa muito caro, que nós pagamos por meio de tributos para avisar ele. Será que eles não sabem que não podem mandar uma emenda parlamentar secreta, sigilosa, que ninguém sabe quem mandou ou para onde vai, e quer culpar o judiciário? Com esse Congresso Nacional, podemos esperar o quê? Boa tarde, Capês, aos meus colegas aqui de bancada, a toda a nossa audiência. Capês, como você aqui bem disse, o artigo 37 da nossa Constituição Federal, ele traz alguns princípios que regem toda a administração pública e um deles, como você bem citou, é o princípio da publicidade, bem como também da transparência. E aqui a gente precisa falar duas situações que são importantes. A primeira delas, como bem falou aqui o Wilsinho, a gente tem, de forma evidente, uma briga, né, uma coisa de forças entre os poderes do Legislativo e do Judiciário. Mas aqui eu vou até concordar com a decisão do ministro Flávio Dino, já que, como você bem colocou, a gente tem o princípio da transparência e da publicidade. E nessa decisão que havia sido, ela tinha sido suspensa em agosto,
ele voltou a dizer que só soltaria ou, na verdade, revogaria essa decisão se tivessem as diretrizes afastando esse orçamento secreto. E aí o Bruno perguntou, eu não sei como a população vai poder acompanhar isso. E eu quero dizer que nessa decisão foram 3 situações que a gente precisa deixar claro aqui. A primeira delas, que as emendas devam ser, para que sejam liberadas, elas devam ser devidamente identificadas, tal como estabelece tanto o princípio da publicidade e da transparência. A segunda situação que é importante aqui a gente dizer é que aquelas chamadas emendas PIX, né, que não se sabia a destinação, que ninguém pode alegar a própria torpeza pelo desconhecimento da norma, né, Capês, elas devem passar aqui por um plano de trabalho para que elas possam ser liberadas. E a terceira, que você citou aqui, que são as ONGs, né, que para onde vão a maior parte dessas emendas, elas precisam divulgar inicialmente um site para que sejam autorizados. Portanto, fechando aqui a sua pergunta, ninguém pode alegar a própria torpeza, tem que ter destinação, é o dinheiro nosso que está na mão, né, dos políticos, eu acho que precisam ser aplicados sim, mas dando a destinação. Ninguém tem nada a esconder. Se as emendas devem ser colocadas ao bem do povo, assim como elas devem ser, que sejam colocadas de forma transparente e dada a publicidade, que é a exigência da nossa Constituição. Até para não confundir filantropia com pilantropia.